Olá, alunos, como vão vocês? Aqui é a professora Carla Letusa e hoje nós vamos trabalhar juntos aqui por esse vídeo. Eu vou tentar ajudar vocês nas atividades EJA, etapa 6, para que vocês entendam direitinho como é que deve ser feita a tarefa e entregue, já que nós estamos aqui em pandemia, né? Nós estamos em tempos de pandemia, precisamos ficar em isolamento social e as atividades estão sendo disponibilizadas remotamente e na nossa escola impressas. Então, quero que vocês procurem a escola, ainda dá tempo, tá? Para que vocês retirem as atividades de vocês, retirem as atividades e iniciem aí as atividades dentro do tempo que vocês têm, dentro das condições que vocês têm. E aí eu vou colocar para vocês disponível o meu e-mail, que é esse daí, que eu tô marcando na tela. Ele vai levar vocês até o grupo da turma, onde por lá eu vou postar esse vídeo, vou postar outras informações, retiradas de dúvidas, enfim. É isso aí, tá, gente? Então vamos lá. Essa atividade é a atividade 6, EJA, e ela é exatamente da etapa 6. Foi a última atividade que nós entregamos e ela foi entregue agora, dia 11 e 12 de agosto. Então, para quem ainda não pegou, na próxima entrega, vocês podem entregar esta atividade pronta e retirar a próxima, tá, gente? Vai equivaler aí como nota para que vocês possam passar para a próxima etapa, ok? Então, essa atividade de língua portuguesa, e agora ajudando vocês a entrar no ritmo de estudo em casa, em primeiro lugar, eu quero que vocês se organizem. Então, encontrem um lugar relativamente silencioso, que não tenha muita gente passando, que não tenha muito barulho. Iniciem a atividade de vocês, deixando a atividade postada aí, uma boa iluminação, se possível, lápis, borracha, caneta aí ao lado, um caderno para anotações, até porque vocês podem anexar folhas se não der espaço aqui para escrever na própria atividade, né? Sempre que a gente recebe uma atividade, a gente já começa colocando o nosso nome, a data de recebimento, então aqui seria 11/8. Vocês precisam, de certa forma, ler tudo que está escrito, né, gente? A gente nunca assina um documento, a gente nunca responde um documento sem antes prestar atenção naquilo que a gente que colocaram ali pra gente ler. Então, coloque a data de recebimento, preste atenção às explicações, aqueles enunciados que as questões trazem para que vocês consigam responder. Ela deve ser entregue e tirar dúvida por esse número aí. Aí sim eu vou passar para minha atividade, certo? Então, olha lá, talvez na cópia de vocês não esteja tão bom, porque a cópia de vocês é em preto e branco, né? Um pouquinho fraca às vezes, mas voltando, parando o vídeo aqui, vocês vão poder melhorar o visual, enfim, visualizar melhor aí a nossa aula. Vamos lá então? Olha o título. Leitura de textos sobre pobreza. Aqui por esse título vocês já podem ter ideia do assunto que a nossa aula vai ter. É pobreza. Observe as imagens abaixo e responda as perguntas em uma folha para anexar. Então aqui vamos lá. A primeira imagem que vocês têm aqui à esquerda, o que vocês estão vendo? Então tá, essa obra, ela é uma pintura, tá, gente? Não é uma foto. É incrível, né, o poder de percepção artística que o Nikolai Katsin, que é um pintor russo, ele teve para captar aí essa situação que está acontecendo nessa imagem, né? Olha, gente, ele pintou em 1859 e ele viveu, né, em 1859 e 1930. Ele quem pintou essa obra e deu o nome de Recolhendo Carvão. Muito bem, nós estamos na Rússia. Agora nós vamos para uma outra pintura, que é a de um pintor brasileiro. Inclusive, gosto muito do Cândido Portinari. Ele representa muito bem a pobreza, a miséria
né, do povo brasileiro em determinadas áreas. Ele viveu de 1903 a 1962 e o nome desta obra aqui é Criança Morta. Eu sempre procuro lembrar do pessoal lá do Nordeste que vive, né, dentro de uma aridez de solo que não é como aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos muito ricos, né, em riquezas naturais, mas que muitas vezes no sertão eles vivem a realidade da fome, da pobreza e aqui também da morte entre crianças e tal, que leva a gente a ter determinados sentimentos. Então tá, gente, são duas imagens. Só que eu quero que vocês pensem no seguinte: pensem nesta primeira imagem e nessa segunda imagem como sendo textos. Hoje em dia, texto não é mais só aquilo que está escrito. Texto é aquilo que é mostrado, aquilo que combina imagem e palavra. É aquilo que combina elementos diferentes, som, imagem, voz, gestos, enfim. Essas duas pinturas aqui, gente, elas são textos. O que elas trazem para vocês, então, sobre pobreza? Depois que eu leio todos esses textos, que eu observo os detalhes, o que essas pessoas estão fazendo, qual é o plano de fundo, qual é o cenário que existe aqui, por que a expressão delas está sendo mostrada desta forma, quem são essas pessoas, são de idade, não são, o que elas almejam, qual é o olhar delas, se direciona aonde, né? Uma imagem estática, mas que mostra, é como se fosse uma vitrine, né? Onde a gente está olhando muitos elementos. Tentem colocar isso em pensamento e em palavras. Se eu pedisse para vocês, me expliquem essa imagem aqui, me descrevam. Descrever é falar o que vocês estão vendo. Como é que vocês descreveriam essa imagem? Né? Vejam as cores e tudo mais. E aí, depois de ler dessa forma, aí sim é que vocês vão passar para começar a pensar nas perguntas e responder, certo? A número 1, diga quais são as semelhanças entre as imagens acima. Então, vocês vão olhar imagem, vocês vão olhar o assunto, vocês vão olhar as pessoas, vocês vão olhar o cenário, né? E a época, o que elas têm de parecido? E vão escrever na pergunta 1. Escreva sobre as diferenças entre as pinturas. O que tem diferente entre a 1 e a 2? Será que as pessoas, as cores, o cenário, as expressões faciais e corporais, o lugar, o que tem de diferente entre elas? Qual o nome dos artistas de cada obra de arte? O artista aqui são as pessoas que produziram essas duas pinturas. Quem são eles? Escrevam os nomes deles aqui do lado. Qual a nacionalidade dos pintores? Nacionalidade quer dizer de onde eles vêm, onde eles moram. Enfim, nós somos brasileiros. A nossa nacionalidade é brasileira. Qual a nacionalidade desses artistas aqui, desses pintores? Escreve aí do lado, ou, enfim, escreve numa folha à parte. Quais as datas que foram pintadas as obras artísticas? Quais as datas que vocês acham que eles usaram para pintura, tá? Essa data aqui é a data de nascimento e morte dos pintores. Mas vocês acham que são obras atuais? Vocês acham que ainda existe isso, se forem obras antigas? O que vocês pensam aí? Qual é o assunto comum das pinturas? Tá, agora é o assunto, é sobre o que falam essas pinturas. E falam não de maneira escrita, né, gente? É só a gente olhar para elas, a gente já sabe sobre o que elas tratam. O que elas estão expressando para vocês? Sobre o que elas estão falando. Ok? Então, acho que eu expliquei direitinho aí o que vocês têm que fazer. Agora nós vamos para o texto 1 e 2, que também tem a ver com essa temática, mas que são textos escritos. A gente já consegue ver, porque o texto 1 é esse texto aqui, e o texto 2 é esse texto aqui que se chama O Bicho. Primeiro, então, começa lendo o texto 1. Lembra na sua cabeça que a nossa aula é sobre pobreza.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Quem escreveu esse dizer, quem falou isso, enfim, foi Maria Teresa de Calcutá. Alguém sabe quem é ela? Se não sabem, eu vou deixar para vocês pesquisarem. É uma pessoa muito, muito, muito direcionada à ajuda aos pobres. E aqui ela não está falando da pobreza física, da pobreza ligada a dinheiro, financeira, né? Ela está falando de um outro tipo de pobreza. Terminou, entendeu, sabe quem escreveu? Passa para o texto 2. E aí nós temos um texto que é chamado Bicho, é um texto bastante conhecido, e ele foi escrito por Manuel Bandeira, um escritor brasileiro, e ele diz assim: quando vocês perceberem, gente, que o texto de vocês é escrito em verso e estrofes e versos, é porque é um poema. Então, vocês leiam com pausa, né, olhando os significados e pensando nessa relação da linguagem, como é que ele faz para combinar essas ideias em cada uma das estrofes, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes. Primeira estrofe com três versos, segunda com 3 versos, terceira com 3 versos e quarta com um verso só. E aqui a fonte de onde eu tirei esta poesia. Então vamos lá ler o bicho? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Tá? Então aí, prestem atenção então agora nesse texto aqui, que é menor que esse, os dois são escritos e os dois falam exatamente sobre um assunto que pode ter um pouquinho de diferença de enfoque, tá? Mas é o mesmo assunto. Número 1, sobre o texto 2. Qual é o significado das palavras imundície, detritos e voracidade? Ah, professora, eu não tenho dicionário. Se eu não tenho dicionário para buscar, a melhor palavra, aquela palavra que não tira o sentido daquela frase ali, eu vou tentar ler ela no contexto, lá dentro do poema. Por exemplo, imundície tá aqui, ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Então, imundície é o quê? Vem da palavra imundo. O que é imundo? Então, coloquem aí. Detritos. Aqui tá imundo, tá, gente? Catando comida entre os detritos. O que são detritos? Coloca ali. Voracidade. Vamos lá para voracidade, a segunda estrofe. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. De onde vem essa palavra voracidade? Vem de voraz. Voraz é alguma coisa rápida, é alguma coisa, né, com uma certa rapidez. Engolia com voracidade. É engolir como? Aí, o que vocês vão dizer? O que significa imundície? No texto, detritos no texto e voracidade no texto. Agora, a 2. Troque as palavras catando, examinava e engolia por palavras com sentido semelhante. Aqui vocês vão trabalhar com sinônimos. Então, catando comida entre os detritos. Como é que outra palavra eu posso usar no lugar de catando que tem o mesmo significado? Examinava. O que é examinar? Não examinava nem cheirava. O que eu podia pôr? Que outra palavra eu coloco aqui no lugar de examinava que não mexe no sentido? E engolia. No lugar de engolia, que outra palavra eu posso colocar ali sem prejudicar o sentido? Então tá, coloca as 3 palavras aqui na mesma ordem, tá, gente? Para a prof conseguir corrigir. O texto 1 e 2 falam sobre o mesmo assunto? Sim ou não? E explique. Sim ou não? Aqui, a falta de amor fala sobre isso? E é o mesmo assunto aqui no 2? Explique. Fala disso porque eu vejo isso, isso, isso no texto. Fala
também disso ou não, porque, então, o que eu posso comprovar que os dois, aonde eu posso comprovar que os dois falam sobre o mesmo assunto? 4. O texto 1 traz um dizer de alguém que defendia os pobres. Quem é essa pessoa? Sabe alguma coisa sobre ela? Essa pessoa aqui, Maria Teresa de Calcutá. De quem o autor do texto 1 está falando? A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. De quem que a Maria Teresa de Calcutá está falando? Quem é que tem falta de amor? Quem é o autor do texto 2? Quem escreveu esse texto 2 aqui, o bicho? Qual é o assunto do texto 2? É o mesmo do 1? Explica, né, gente? De quem é o autor do 2 também? De quem o autor está falando? De quem que ele está falando aqui? Quem é esse bicho aqui que ele está falando no texto 2? Qual a mensagem que cada um dos textos revela? O que esse texto aqui ele mostra pra gente? O que esse texto aqui, que lição esses textos estão dando pra gente, cada um deles? A pobreza retratada no 1 e no 2 é a mesma? Explique. A pobreza lá, a falta de amor, a pobreza do texto 1 e do 2 é a mesma? Que tipo de pobreza elas são? Expliquem. O que você acha que deveria ser feito para acabar com a pobreza? Aqui, ó, o que você acha é opinião pessoal. Vocês observando a realidade brasileira e observando esses textos que a gente está lendo, o que vocês fariam para acabar com a pobreza? 12. Observe os 4 textos apresentados nessa atividade e expliquem como eles podem falar do mesmo assunto, mas com formatos diferentes. Como é que as duas pinturas, o enunciado da Maria Teresa de Calcutá e o bicho, eles podem falar da mesma coisa? Eles falam da mesma forma, têm o mesmo formato? Qual é a linguagem que eles estão utilizando? É a imagem? É a palavra? Eles circulam no mesmo lugar? A gente encontra as pinturas no mesmo lugar das poesias, se a gente fosse pesquisar na internet? Expliquem. Na sua opinião, olha aqui, ó, os 4 textos aqui apresentados falam sobre a realidade brasileira e no mundo. Escreva seu depoimento sobre este assunto em até 10 linhas ou mais, usando sua opinião sincera, letra legível, pontuação adequada e coerência nas ideias. Quando vocês forem escrever, gente, primeiro faz um rascunho, observa bem. Aqui essa questão 13 é como se fosse o resumo dessa nossa atividade. Então, olhando para os 4 textos, vocês acham que isso faz parte da realidade brasileira? Faz parte da nossa realidade de comunidade? Faz parte da realidade de Cachoeirinha, de Gravataí, de Porto Alegre? Enfim, como vocês observam essa realidade? Ali na questão anterior, o que você faria? Pode também colocar aqui, mas dividam em frases, pode ser 1 ou 2 parágrafos, não precisa escrever tanto para colocar a tua opinião, mas que a tua opinião seja uma opinião mais profunda, que seja uma opinião realmente de quem olha a realidade. Certo? Espero então ter ajudado vocês. Eu sei que eu falei muito, mas eu quero que vocês me digam se deu tudo certo aí, se vocês entenderam. E se não entenderam, quais são as dúvidas de vocês. Um abraço, meus queridos da etapa 6, tá? Vamos lá, vamos procurar as atividades e vai dar tudo certo. Que a gente volte com muita saúde. Um abraço!